Gravando. Então, bom dia a todos. Vamos dar início ao primeiro debate para a escolha de decano do CFCH para quadriênio 2022-2026. Estamos aqui com o professor Vantuil Pereira, que é o candidato único para essa eleição. Ele terá 30 minutos para fazer uma apresentação e depois abriremos para as perguntas dos participantes do debate. Então, professor Vantuil, bom dia a todos. Eu vou começar começando aqui o tempo. Ok. Então, 30 minutos a partir de agora. Bom, primeiramente, então, bom dia a todos, a todas e todes. Eu sou o professor Vantuil. Queria inicialmente agradecer à Comissão Eleitoral pela organização desse encontro, agradecer à equipe de Libras que vai nos auxiliar, nos ajudar aqui na interpretação para outra linguagem, né? Eu queria inicialmente me descrever, né? Eu sou o professor Vantuil, sou um professor negro. Estou usando nesse momento uma camisa listrada. Ao fundo tem um sofá na parte inferior amarelo, com a minha esquerda 2 livros e a minha direita um ukelele e um violão pendurado. E mais ao fundo uma imagem de natureza, de árvores. Eu quero iniciar, né, dizendo que eu sou então o professor Vantuil, tenho 52 anos, sou desde 2009 professor do NEP-DH. Na unidade, né, do NEP eu tive a oportunidade de ser diretor por 2 gestões e nos últimos 3 anos, até, né, junho de 2021, eu fui substituto eventual do professor Marcelo Castro. A nossa candidatura, ela nasce, né, de um esforço coletivo, onde a gente tem algumas questões como pano de fundo. Primeiro, entender o contexto, a conjuntura atual do ataque sofrido pela universidade pública no Brasil. Ataque esse que não começou agora, começou faz um bom tempo, né, mas que se acentuou nos últimos 5 anos. Esse ataque ele tem resultado, então, na precarização e no sucateamento da universidade, né? Sobretudo pelos ajustes promovidos pelo Estado a partir da indicação de agências internacionais. Essa precarização ela tem ocasionado a diminuição de recursos, a diminuição de verbas públicas para a educação no Brasil. No caso da UFRJ, esse impacto é muito maior, por sermos a maior universidade do país. E, por outro lado, ele tem levado aquilo que a gente se chama de adoecimento, né? Os trabalhadores, né, o professor técnico administrativo, os próprios alunos vivem um processo de adoecimento em função da completa precariedade que a gente, né? E as condições de trabalho, né? Quem conhece as instalações da universidade, né, hoje o próprio Eulário está com dificuldade de funcionamento, várias outras unidades têm problemas sérios para ter um pleno funcionamento. Um outro aspecto, né, acho importante destacar, é o ataque sem tréguas que a área de humanas vem sofrendo nos últimos 4 anos. Muito em função da chamada guerra cultural, né, que a gente tem sofrido em função do nosso papel crítico, do nosso papel posicionado enquanto área de humanas, o que reflete também, e não é desde hoje, na diminuição de recursos e, de fato, numa tentativa de restringir a autonomia universitária. Se isso são elementos preocupantes, né, acho que é importante também frisar a própria transformação que nos últimos anos a universidade pública tem sofrido, vem sofrendo, né, vem acompanhando. Em especial a UFRJ, né, tem passado por transformações naquilo que eu chamo de mudança do campus, né, a mudança do perfil do discente da universidade, né. A gente tem hoje mais filhos da classe trabalhadora, jovens pobres, negros, né, o que faz surgir daí novas demandas
novas demandas no que diz respeito às questões de permanência, de acompanhamento dos jovens de forma geral, e também da ampliação de debates em torno de temas historicamente negligenciados. Cito, por exemplo, o sexismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, o racismo, a violência contra as mulheres, né, e o capacitismo, dentre outras formas de preconceito. Acho que isso também, esse novo perfil, ele leva a gente a pensar, por exemplo, em temas como o maior número de bolsas, a ampliação de políticas de cotas para pós-graduação, a ampliação de bolsas, de cotas para iniciação científica, para bolsas de mestrado e doutorado, para bolsas de residência. Ou seja, é preciso a universidade começar a pensar em temas novos. E eu fecharia esse rol de questões gerais, né, a necessária discussão de duas discussões importantes, né? Uma diz respeito à discussão dos currículos. Né? É preciso os currículos dessas novas demandas se adequarem ao novo contexto. E a segunda coisa, que é um debate muito mais profundo, que é a gente começar a discutir como que a gente vai readequar a representação social dos novos segmentos na própria estrutura de poder da universidade. Mas isso aí é um debate que acho que ele entra num patamar que eu considero, né, como o primeiro tópico dos princípios gerais da nossa proposta, que é a defesa dos direitos humanos e da dignidade. Ele passa, hoje, né, nos últimos dias, a ONU, por exemplo, tem apontado a necessária enfrentamento do racismo estrutural, por exemplo, mas eu diria sexismo, eu diria políticas de gênero e de diversidade, né? E é preciso a gente estar atento a uma lógica de direitos humanos, a uma lógica de dignidade. O primeiro, então, tópico nosso, que a gente entende ser uma discussão como um princípio básico nosso, em todas as instâncias, em todos os lugares que a decania for falar. Esse princípio de direitos humanos, até um colega, né, é um princípio intransigente, ele não se negocia. Né? Nós não podemos transigir, não podemos admitir práticas preconceituosas que ferem, né, a dignidade humana. Esse vai ser um princípio que a gente vai seguir enquanto decano do CFCH. Segundo, e me parece que é um pilar também, né, a defesa da universidade pública gratuita, democrática, laica e plural. É preciso a gente defender a autonomia universitária, a liberdade de cátedra, a busca permanente do diálogo. A gente entende que com independência e com autonomia é fundamental a gente manter o diálogo da decania com as outras instituições médias, com as unidades e, sobretudo, no lugar de decano, a gente se colocar como aquele que busca o diálogo, que busca incessantemente o diálogo, pressuposto também, né, tendo como pressuposto o respeito mútuo, né, mas é fundamental que a gente tenha como pilar, né, e que garanta, obviamente, né, conforme eu já disse, uma visão autônoma e, se for crítica, uma posição claramente que vá no sentido de afirmar e fortalecer a universidade. Segundo, né, um outro aspecto é a defesa e fortalecimento da autonomia da área de humanas, né, da autonomia a defender de forma clara a área de humanas junto às instâncias da UFRJ. Eu citava esse ataque à área de humanas, ataques esses que, como eu disse, se iniciaram muito antes do atual cenário, que tem resultado, por exemplo, numa diminuição de verbas para a área de humanas e agora mais ainda. Então, nesse momento, é mais do que necessário a defesa e a gente buscar o fortalecimento da área de humanas no conjunto da universidade. Né? Mais bolsas, mais recursos, incentivo à pesquisa, incentivo à transversalidade de produção de conhecimento. E, por fim, nessa linha geral de princípios, né, a defesa de uma gestão
socialmente posicionada, comprometida com o debate coletivo. Aqui a ideia de posicionado ela vai em duas direções. Uma, a gente não vai ter, teremos como ponto central que um decano ele tem que se posicionar nos debates da universidade. Ele não pode ser um decano que se segure apenas dos problemas do seu centro. O problema do centro, o problema da universidade é um problema do conjunto, do coletivo. Segundo, a ideia de posicionado, né, é aquela de um sujeito, um professor negro, que fala a partir do lugar. A partir do lugar e pensando o conjunto da universidade. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que ser os dois posicionamentos. E, claro, o terceiro, que é qualquer discussão que envolva o debate de universidade, de ampliação da democracia interna, que vai no sentido de colocar mulheres, negros, indígenas, trabalhadores nos espaços das políticas, vai ser claramente uma preocupação nossa enquanto sujeitos posicionados, sujeitos negros posicionados como nós somos. A partir desse cenário geral, a gente pensa em colocar algumas questões gerais de metas que nos parecem importantes. Primeiro, eu acho que é preciso a gente fortalecer os espaços coletivos de discussão e de decisões do CFCH. É preciso articular, então, políticas de ensino de graduação, de pós, pesquisa, extensão com as políticas universitárias. Esse fortalecimento, por exemplo, ele passa, e a gente vai falar dele em outros tópicos, ele passa por a gente aprimorar mecanismos de discussão do próprio centro. Né? O segundo tópico, né, é a gente constituir uma agenda política de atuação da representação do centro, tanto no Consune, quanto no SEG, CEPEG e CEL. Precisa a gente conversar com os representantes, começar a ter uma discussão articulada. Se a gente quer dar consequência ao fortalecimento da área de humanas, se a gente quer dar consequência à nossa autonomia enquanto universidade, enquanto centro, né, fortalecer esse espaço, é preciso a gente sentar com esses representantes, respeitando os seus mandatos, mas a gente sentar e ter um debate qualificado do papel que nós podemos exercer nesses centros. Me lembro, por exemplo, ainda da primeira gestão do professor Marcelo, o papel crucial que nós tivemos, por exemplo, até o próprio São Paulo que está aqui vai lembrar como que a atuação dos representantes era muito articulada, né? Em busca de verbas, em defesa das unidades. Eu me lembro da defesa de bolsas PIBIC, defesa de verbas que estavam naquele momento, tinha um cenário diferente do atual, mas essa política tem que ser articulada, né? E que os representantes vocalizem preocupações do conjunto do corpo social do centro. Eles são representantes do centro, né? E nesse sentido me parece que o papel da decania é ser um ponto, né, de articulação dessas representações com os desejos e demandas do conjunto do CFCH, do conjunto das unidades que compõem o CFCH. Uma outra coisa, né, é a gente, para os prédios históricos, né, para os prédios históricos como o Palácio Universitário, como o Largo São Francisco, né, que abriga hoje o Instituto de História e o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a gente ter um acompanhamento e fortalecimento da preservação, reforma e manutenção desses prédios. Nesse sentido, o papel da decania é o de facilitar, colaborar, fortalecer. E eu enfatizo aqui a figura da colaboração. A decania, ela não pode ser, ela tem que ser um facilitador e não aquele que vai criar imbróglio. Sempre ressalvando, né, a legalidade, ressalvando os limites que a lei nos impõe, né? Acho importante, né, a gente garantir também a realização de um amplo de debates, né, e isso vinculado ao primeiro tópico que eu falava da meta, um amplo debate dos assuntos relacionados aos problemas da comunidade. Nesse sentido, me parece importante a gente aprimorar alguns tópicos, por exemplo, do regimento do Conselho de Centro, né, de forma, por exemplo,
a garantir a realização de plenárias, de espaços amplos de participação da comunidade nos temas que envolvam o conjunto, né, que envolvam a vida das pessoas no campus e no centro de forma em geral. Né? Chama atenção também para a necessária papel que teremos no conjunto, vou citar outros aqui, né? O apoio e estímulo, né, de políticas que envolvam o ensino básico. Né? É importante a gente trazer, né, fortalecer o papel do colégio de aplicação, articular o ensino básico com as demais unidades do centro, né? E articulação essa que passa por alguns caminhos. Primeiro, né, é a gente garantir o CAP hoje uma referência, por exemplo, para os cursos de licenciatura, é uma referência, é um campo de estágio. A gente vai defender, por exemplo, vai buscar junto às instâncias da universidade, por exemplo, um ônibus articulado, né, que possa garantir o transporte dos estudantes das unidades que têm licenciatura do centro para o CAP. A gente vai buscar fazer essa articulação. Segundo, né, o CAP hoje ele é uma unidade que precisa a gente aprimorar a sua autonomia. Mediante conversa com a direção do CAP, com o corpo social do CAP, a gente pensa, por exemplo, em dar maior autonomia para o CAP. O CAP hoje, por exemplo, ele precisa da autorização do Conselho de Centro para ter seu edital de seleção, para ter sua banca de promoção de professor, né? Para ter edital de seleção, de concurso. Tudo isso, esses 3 tópicos, por exemplo, as unidades, né, os órgãos suplementares como o NEP-DH, como o IH, como o IP, eles fazem com sua autonomia. Eles não precisam se dirigir ao centro. A gente entende que, e aí eu ressalto que a importância de conversar, dialogar com a direção e com o corpo social do CAP. Mas a gente entende que o CAP tem que ter essa autonomia para se autogerir, ser uma unidade plena como as demais unidades são. Né? É preciso articular e fortalecer também, né, o complexo de formação de professores que foi criado no final da gestão do professor Roberto Lerrer como reitor, né, que está na sua fase de implementação e que o Centro de Filosofia e Ciências Humanas também cumpre um papel importante nessa articulação, nesse fortalecimento. Né? Por fim, eu queria ressaltar, e não menos importante, alguns outros aspectos. Primeiro, né, apoiar a ação de ampliação e aperfeiçoamento de políticas de permanência estudantil, o que eu tinha já falado na introdução desse novo desenho do campus. Né? Cito também, né, a necessária busca de diálogo da decania com os técnicos, com o corpo técnico administrativo da decania. Aqui a proposta nossa é a gente, por exemplo, fazer audiências com os servidores da decania, né? Buscar um diálogo permanente da decania, do decano, com esse segmento. A gente entende que nenhum trabalho se faz sozinho, nenhuma gestão se faz sozinha. Nesse sentido, é importante a gente ter a capacidade de ouvir, discutir, conversar, dialogar, absorver demandas desses trabalhadores. Né? Por fim, né, e não menos importante, a gente pensa que é fundamental, dentre os pontos, né, dentre os 27 pontos que nós elencamos, né, então não vou falar de todos aqui, uma busca em interação com o corpo discente, um diálogo então com a representação discente, com os CAs, né, com os representantes dos alunos na pós-graduação, né, e também abrir uma conversa dentro dos limites legais com os trabalhadores terceirizados. A gente entende que é fundamental que a decania, embora tenha os seus limites, ela tem que ser um espaço de audição, de diálogo com esses trabalhadores. Em sua maioria negros, mulheres negras.
né? Então, nesse sentido, a gente entende que, considerando esses tópicos, né, e os demais que estão colocados no nosso plano de gestão, a gente, nos próximos 4 anos, vai dar um salto qualitativo num trabalho que ele não é um trabalho de inventar roda, ele vem de muito antes, né? Desde a gestão da professora Sueli Almeida, passando pela gestão do professor Marcelo Castro, as 2 gestões dele, da professora Lília, e agora a gestão do professor Marcelo novamente, a gente entende ser uma continuidade, aprimorando mecanismos e dando um salto qualitativo a partir das novas demandas que estão apresentadas para a gente, né? É nesse sentido que eu faço essa primeira fala inicial, abrindo, obviamente, para a conversa com quem está acompanhando esse debate. Obrigado. Professor Vantuil, o senhor encerrou sua apresentação? Sim. Ok. O senhor ainda tinha 10 minutos de apresentação. Mas deixa para a próxima. Mas não é acumulativo. Então vamos abrir então as perguntas para quem tiver interesse. Eu coloquei no chat, aqueles que por acaso quiserem perguntar, por favor, fazer a pergunta no chat, informando o nome, a unidade a que pertence, a categoria a que pertencem e, obviamente, a própria pergunta mesmo, aqueles que tiverem interesse. A professora Edna levantou a mão. Professora Edna, se por acaso se a senhora puder, a gente combinou das perguntas serem feitas por escrito no chat. Então, se a senhora puder colocar no chat a pergunta, a gente agradece. Ok. Enquanto isso, a gente já vai fazer, que teve já uma pergunta escrita, que foi do Murilo, integrante do NEP. A pergunta para o professor Vantuil é a seguinte: ao longo de 2021, fomos surpreendidos com fofocas sobre a privatização do campus da Praia Vermelha. A reitoria soltou uma nota na época. Como você analisa esse contexto e o que tem de novo sobre isso? Professor Vantuil, por favor. Bom, Murilo, eu acho que está se referindo aí ao chamado Viva UFRJ, né, que é uma discussão que já vem acontecendo desde o final de 2018. Né? Eu não vou entrar no disse-me-disse, né? Eu acho importante, o que eu queria ressaltar do lugar de candidato a decano, né, aquilo que eu tinha mencionado da necessária busca de discussão ampla da comunidade a respeito dos temas que envolvam espaços, envolvam verbas e políticas governamentais, discussões que envolvam políticas da universidade de forma geral que impactem na vida da comunidade, e que impactem, obviamente, na universidade, que nós somos parte dela. Nesse sentido, me parece importante que o nosso lugar de decano, daqui a pouco vou falar a minha posição, mas o nosso lugar de decano é fomentar o debate, é fazer com que o debate ocorra de forma mais ampla possível, da melhor forma possível, que ouça, esgote todos os processos de discussão, para que todos tenham clareza do que está sendo discutido, ouvindo os posicionamentos, respeitando os posicionamentos, ouvindo os posicionamentos, para que a gente forme juízo, e que os representantes no Conselho de Centro, no Consune, no SEG, no CEPEG, no CEL e nos demais espaços de representação que a decania tem, no Parque Tecnológico, no Fórum de Ciência e Cultura, no CSCE, no Conselho Superior Executivo, a gente possa, de fato, expressar o sentimento, aquilo que a comunidade está pensando.
Então, acho que nesse sentido que me parece ser importante a gente, a partir do lugar de decano, a gente garantir esse debate, buscar fazer esse debate, né? Com relação a esse tema, né, da fofoca, eu acompanhei enquanto diretor ainda, Murilo. Eu não posso dizer o que tem de novo, porque eu saí da direção do NEP em fevereiro de 2021, há um ano atrás. Então não tenho nenhuma novidade para contar. O que eu acompanho, né, é o que vocês, eu diria o que você sabe, afora a informalidade. Então não existe nada formal ainda. Acho que essa posição, essa discussão, me parece ser importante a gente levar, né, voltar com esse debate, voltar com essa reflexão junto, né, aos espaços de representação, né? Eu sei que a última informação que eu tinha é que o relatório tinha sido entregue para a reitoria, o relatório produzido pelo BNDES, mas isso não é novidade, a própria reitora já tinha dito isso, e que estava em análise, né? E a partir disso é que se abre o debate, inclusive no CFCH e nos centros que estão, que têm, né, vida na Praia Vermelha, né, o CCS e o CCJE. Né? Acho que nesse sentido, inclusive, o debate que eu citava da decania, ele tem que envolver também, se possível, um diálogo com esses centros. Não necessariamente a posição nossa tem que estar vinculada a ele, mas a gente abrir uma reflexão com esses centros para ver quais os encaminhamentos. Mas eu acho que quero enfatizar aqui, Murilo, menos esse tópico específico e mais o necessário estímulo da decania ao debate, a ampliação do debate. E ele não passa necessariamente só pelo Conselho de Centro, que reúne diretores, reúne representação de docentes e técnicos e alunos, né? Mas que envolva a comunidade, ele seja uma audição plural do maior número possível de pessoas. Pergunta respondida. A princípio, a gente ainda não tem mais perguntas aqui no chat. A professora Edna tinha levantado a mão, mas... Ah, não, colocamos sim. Agora estou vendo aqui. Então, o professor Vantuil... A professora Edna fala: primeiro, considero perfeita a sua defesa quanto a fazer ressaltas na sua gestão, debater e trazer a importância das ciências humanas como campo do conhecimento, assim como todos os outros campos que compõem a universidade, extremamente necessários. A outra é de fortalecer, através de debate e reflexão, a respeito da necessidade de fortalecer as políticas públicas envolvendo a comunidade. Acredito que não seja propriamente uma pergunta, mas se o professor Vantuil quiser se manifestar, por favor. Bom, Edna, assim, eu acho importante a gente... quando eu falo da defesa da área de humanas, ela passa por várias questões, né? Tá para sair agora há pouco, nos próximos dias, uma entrevista que eu concedi ao setor de comunicação do CFCH, onde eu faço uma reflexão em torno disso, defendendo, por exemplo, um aspecto mais amplo. O que é defender a área de humanas? Eu falava dos recursos, mas é preciso a gente também apontar junto aos outros centros, né, a necessária valorização da área de humanas na transversalidade, né? Fortalecer, por exemplo, o diálogo com os outros cursos. Eu cito, por exemplo, o diálogo do IH, né, também no sentido colaborativo, né, do IH com que oferece hoje História da África, e, por exemplo, você tem políticas de estímulo, né, de programas de desenvolvimento de direitos humanos na área de étnico-racial, que pode ter um currículo voltado para isso. É um currículo transversalizado para outros centros. Estou citando aqui o papel colaborativo do centro, não é papel nosso de propor nada para o IH, nem de fazer o IH fazer alguma coisa nesse sentido, nem as unidades outras absorverem. Mas a gente pode estimular esse diálogo, né? Pode colaborar nesse diálogo, colocando esse ponto na reflexão. O próprio, né, Edna, você levanta de políticas públicas, né, que a decania pode fazer, né? Eu também colocava isso nessa entrevista que eu sugiro, tão logo seja publicado que vocês leiam, né?
é também a gente estimular algumas políticas que podem partir da decania, né? A gente vai estudar, tão logo né, seja eleito, né, oficialmente, a gente vai provavelmente vai estudar a possibilidade de criação de duas comissões no centro. Uma comissão de inclusão, aí a proposta é um sentido lato de inclusão, né, que envolva o sexismo, a transfobia, a homofobia, o capacitismo né, e outras questões gerais, né, a questão da acessibilidade, por exemplo, né, e uma outra comissão, que é uma comissão de enfrentamento ao racismo. A gente pensa em produzir no centro, isso é um tópico que a gente vai fazer uma discussão ainda mais adiante, mas criar uma comissão de elaboração de uma política antirracista para o centro. Estou citando 2 exemplos de inclusão e de antirracismo, mas que pode ser reverberada, pode ser ampliada para outros tópicos, né? Acho, por exemplo, né, aqui no campo do achar que precisa a gente fazer algumas reflexões mais adiante, que a decania pode colaborar, como já colaborou em outros momentos, estimulando curso de lato senso, como foi o CESPEB, como é o CESPEB, que hoje ganhou autonomia, né? Lá no passado, a decania teve um papel na criação do CESPEB, que hoje está sob responsabilidade da Faculdade de Educação e do CAP. Mas a decania teve um papel importante na criação do CESPEB. Ela pode ter também um papel importante na criação de outros espaços, né? De outros cursos, outros programas. São políticas, né, que envolvem questões de educação, de ensino, mas que podem se transferir para questões de políticas públicas, por exemplo, para debates no campo das políticas públicas ou outros debates. Cito aqui mais numa referência, né, só como exemplo. Então, eu acho que a decania ela tem um papel limitado, mas ao mesmo tempo tem um papel limitado que pode ser de grande estímulo. Cito, por exemplo, também, né, o papel protagonista na gestão da professora Sueli Almeida, né, de grandes temas de conjuntura naquele momento, né, 2004, 2008, né, que foi o debate em torno da ditadura, em torno da anistia, em torno de debates dos direitos humanos, né, que inclusive resultou na criação depois do NEPDH, né, que, de certo modo, é você fomentar, criar uma massa crítica. Cito, por exemplo, né, uma discussão já iniciada na gestão do professor Marcelo, que é a criação do núcleo de infância e juventude, que pode ser, né, um outro espaço de desenvolvimento de políticas públicas voltado para a infância e juventude e que já tem uma discussão acumulada no centro. Então, a decania pode contribuir numa visão lato de políticas públicas, numa visão lato de fortalecimento da área de humanas, que é criar uma massa crítica no campo do ensino, no diálogo. Acho, por exemplo, importante, quando eu citava do colaborativo, do complexo, de fortalecimento do CAP, todos esses aspectos eles acabam levando a uma dupla visão da área de humanas. Uma área de humanas capaz de produzir uma reflexão crítica em torno do pensamento científico, e uma área de humanas aquela que a gente costuma chamar de inserção social, né? Então, acho que são potenciais que a gente tem pela frente, né, e que a gente pensa em ser um estimulador, um colaborador, e se dentro do possível, né, dentro do enquadramento legal, dentro daquilo que for legal, a gente ser protagonista, né? A gente não vai desfrutar disso, mas, sobretudo, envolver o conjunto de unidades nesse processo. Pergunta respondida. Deixa eu verificar aqui no chat se tem mais algum interesse em fazer alguma pergunta. Por enquanto, não. Lembrando que quem tiver interesse em fazer pergunta, mandar uma pergunta pelo chat, informando o nome e a categoria que pertence, junto com a unidade.
Por enquanto ainda continuamos sem perguntas. Usar mais um tempo para perguntas. Se não tiver mais ninguém interessado em perguntar, a gente abre para as considerações finais para o professor Vantuil. Então, mantendo sem perguntas, vou abrir aqui o prazo de 10 minutos, professor Vantuil, para as considerações finais. Show. Ok, Marcelo. Bom, Quando o senhor quiser começar. Ok, vamos lá. Eu queria, nessa parte final, né, voltar a dois tópicos que eu não mencionei aqui, mas que são extremamente importantes a gente mencionar, né, antes de passar para a conclusão. Um primeiro, né, que também está no nosso plano de gestão, é o apoio e fortalecimento da biblioteca do CFCH. A gente vem acompanhando o intenso trabalho da equipe da biblioteca, e a gente entende que a decania, como já vem colaborando, né, várias coisas aqui que eu falei já vêm sendo implementadas pela atual gestão, mas a gente quer fortalecer. Uma delas, um dos tópicos é esse fortalecimento permanente da biblioteca, garantir o pleno trabalho da equipe da biblioteca, com estrutura, com compra de livros, com diálogo da biblioteca junto aos cursos de graduação, para a gente cada vez mais fortalecer essa biblioteca. Uma segunda coisa que eu mencionei aqui, inclusive na resposta que eu dei para o Murilo, né, é a gente continuar um profícuo diálogo do nosso centro, CFCH, com o CCJF. Esse diálogo dos dois centros ele foi fundamental nesses últimos 4 anos para garantir, por exemplo, um mínimo de estrutura, ainda que precarizada, de trabalho dos professores, dos técnicos. Cito, por exemplo, a coisa mais importante, que é a construção e manutenção hoje do aulário, que garante minimamente a sala de aula para a gente. Esse trabalho só foi possível num diálogo entre os dois centros. Então, eu queria ressaltar esses dois tópicos que a gente entende ser de fundamental importância: a biblioteca e o diálogo com o outro centro. Obviamente, conforme eu já disse, para além do diálogo com as unidades do centro, com ter capacidade de estar conversando com todas as pessoas. Queria também, nessa parte final, levar uma mensagem minha aos trabalhadores de educação do centro e em especial do CFCH, da decania. A gente tem uma proposta de aproximação com esses trabalhadores, num diálogo com os trabalhadores, com as representações desses trabalhadores, tanto no Conselho de Centro quanto em outros espaços. É uma preocupação nossa continuar o diálogo com os trabalhadores em educação no Consune, mas, sobretudo, vou aqui falar do CFCH, do conjunto CFCH. Esse diálogo vai ser importante para a gente deixar claro que, conforme eu disse, não existe gestão sozinha. É fundamental, primeiro, valorizar os trabalhadores em educação, valorizar o que eles fazem, o cotidiano. Eu estava ontem numa conversa com os trabalhadores do CFCH. Eu acho assim, um carimbo é a coisa mais boba do mundo, aparentemente. Mas sem esse carimbo, um aluno, por exemplo, não pode ter o seu diploma. Então não é uma coisa simples assim.
E o trabalhador que executa essa função tem que ser valorizado. É a partir dessas mínimas coisas que a gente entende ser o papel de um gestor, de um decano, ou de um diretor, ou de um reitor. No caso do CFCH, da decania, eu queria mandar a mensagem para os trabalhadores de que, assim como na gestão do professor Marcelo, mas vou falar da nossa gestão, né, a gente vai ter as portas abertas. Né? A gente vai ter uma gestão de portas abertas para dialogar, para conversar. Eu disse que a gente vai realizar oitivas, realizar encontros semestrais com os trabalhadores. A gente vai, no início da gestão, fazer uma conversa pessoal com cada trabalhador da decania, para ouvir, para conversar, para saber quem é, para entender a sua história, no sentido da gente construir relações humanas, relações de um professor, de um trabalhador, mas que ao final e ao cabo são dois servidores. Eu queria mandar também uma mensagem para os trabalhadores do CFCH, no sentido de entender que várias demandas que são apresentadas por vocês, eu também entendo ser de fundamental importância um decano ouvir, e obviamente que pode, se é um diálogo, se é uma relação dialógica, pode discordar, mas sobretudo a gente abrir um diálogo. Eu quero ressaltar aqui a ideia do diálogo, da relação dialógica, que nós queremos estabelecer com os alunos, com os estudantes e com os trabalhadores. Por fim, portanto, não vou gastar os 10 minutos, Marcelo, eu queria fazer um chamamento, uma convocação, se pode dizer assim. Desde 85, não mais então que aí uns 40 anos, não menos, um pouco menos de 40 anos, nós conquistamos na UFRJ o direito de votar para reitor e logo depois o direito de votar para escolher decano e diretor de unidade. E, consequentemente, as representações que já vinham acontecendo, mas, consequentemente, fortaleceu-se a escolha de representantes dos conselhos. Isso é uma conquista nossa, das gerações anteriores, das gerações que nos antecederam. Vários, inclusive, que lutaram contra a ditadura, que naquele momento faziam defesa enfática do direito de escolha. Nesse momento de intenso ataque que sofremos, que a universidade pública no Brasil sofre, que a sociedade como um todo sofre, que a democracia como um todo sofre, e que, sobretudo, a liberdade de cátedra e a autonomia universitária depara com restrições, a escolha de um decano não é uma mera escolha, não é uma simples escolha. Eu queria sintonizá-los no tempo e no espaço. A participação, o voto de cada um, não é apenas um voto nesse momento. É, por exemplo, a afirmação do nosso autogoverno, da nossa autonomia. É fortalecer um histórico processo de escolha de representantes, que não faz muito tempo houve a tentativa de restrição. Então não é uma mera escolha. Ir às urnas no dia 16, 17 e 18 não é só escolher o decano. Assim como no ano que vem, por ocasião da escolha do reitor, não vai ser uma mera escolha. Está em questão aqui a existência da universidade pública e a existência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É nesse sentido que um voto não é só um voto. É fortalecer a nossa democracia interna, fortalecer a educação, o ensino público gratuito, laico, de qualidade e plural. São esses pontos que estão em jogo. Portanto, o seu voto ele é fundamental
para a gente, num cenário de enfraquecimento, de tentativa de enfraquecimento, de ataque, a gente ter uma posição, ter uma voz clara, no sentido de termos, portanto, uma universidade fortalecida, autônoma, independente, com capacidade de produzir conhecimento crítico e de transformar de forma inequívoca a sociedade. É essa mensagem que eu queria fechar, Marcelo, para o nosso corpo social, professores, discentes e trabalhadores em educação. No sentido de vote, participe. O voto nesse momento não é apenas um voto. É uma manifestação acerca do lugar a ser cumprido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, o exercício é um exercício de uma história e de um futuro, de um passado e de um futuro. Obrigado. Obrigado, professor Vantuil. Essas foram as considerações finais do candidato Vantuil. Vamos, então, aqui encerrando o debate. Queria fazer um agradecimento ao professor Vantuil, candidato único da eleição, aos integrantes da comissão eleitoral, a todos os participantes. Um agradecimento especial aos intérpretes de Libra, Jacó, Emily e Ruben, que atenderam a nossa solicitação, um pouco em cima da hora, mas puderam atender a solicitação e participar aqui do debate, auxiliando. Lembrando a todos que as eleições estão marcadas para os dias 16 a 18 de maio e que temos ainda mais 2 datas para os debates, a próxima no dia 10, às 14 horas, e a seguinte, que vai ser a última, no dia 12, que será às 18 horas. Então vamos encerrando aqui o debate, agradecendo a todos, e o próximo debate agendado para o dia 10 de maio.